Eu tenho experiência médica e uma licença de trabalho que eu raramente uso, mas sempre deixo a licença paga e a documentação em dia. De qualquer maneira, eu me voluntariei quase imediatamente, pensando em ajudar aqueles que sobreviveram ao Katrina. Nessa situação, não foi o caso. Alguns de nós fomos designados para ajudar assim que a água começasse a baixar. Devíamos encontrar e marcar casas em que fossem encontrados corpos de vítimas do desastre. Se você já teve que trabalhar em resgates de corpos que ficaram em um ambiente quente e inundado durante dias, você reconhece o cheiro. É parecido com o cheiro de qualquer outra carcaça, mas pior. Eu diria que é meio adocicado. Enfim, a chave para não vomitar quando você entra nesses lugares é passar um pouco de colônia bem forte na região do nariz, embaixo e em volta dele. Isso não bloqueia totalmente o odor terrível, mas é o bastante para poder tolerar o cheiro sem vomitar. Nós tínhamos que entrar em todas as casas que encontrássemos e procurar os cadáveres das vítimas da catástrofe. Muitos deles foram parar no mar, mas sempre se encontram corpos de vítimas dentro de construções. Quando encontramos um cadáver, seguimos o procedimento de marcar a casa com um X bem grande, pintado com spray de tinta. Eu e um outro cara já vínhamos fazendo esse procedimento há uns dias, e sempre éramos designados para esse trabalho. A gente se deu bem, e ele também não vomitou durante o trabalho. Certo dia, nos deparamos com um velho casebre. Estava bem judiado, e ficava em uma área meio perigosa da cidade. De repente, senti calafrios descendo pela minha espinha. Eu praticamente podia saber que havia algo de muito errado ali dentro. Algo pior do que encontrar cadáveres. Algo realmente ruim. Em Nova Orleans, existem certas áreas que te fazem sentir isso, e as pessoas contam histórias sobre prática de voodoo e outras coisas. Contra tudo que meu instinto estava tentando me avisar, nós entramos na casa. Logo que entramos, já dava para sentir o cheiro de carniça, acompanhado do cheiro de mofo e terra. Eu olhei para o meu parceiro e ele estava branco como um lençol. Eu sabia que ele estava sentindo a mesma coisa que eu. Considerando os ossos estranhos pendurados no teto, que pareciam ser de gatos, era óbvio que algo bem estranho estava acontecendo naquela casa. Também encontramos contas de oração muito estranhas, e entalhes na própria parede da casa, que era de madeira. Nós entramos no que parecia ser uma cozinha, e lá encontramos uma senhora acorrentada em uma viga, ou o que havia sobrado dela. Ela estava acorrentada pelos pulsos, e suas entranhas estavam espalhadas pelo chão. Apesar desse cenário chocante, a coisa mais assustadora é que o rosto dela ainda parecia estar vivo. E parecia que estava nos encarando com um sorriso maléfico, mostrando uma parte de seus dentes, que pareciam ser pontiagudos. Meu corpo ficou todo arrepiado em um instante. De repente, ouvi a gargalhada mais maléfica que já ouvi em toda a minha vida. Uma gargalhada que não parecia ser possível, que não podia ser desse mundo. E o meu instinto de perigo começou a me chutar para sair dali. Meu colega e eu voamos para fora da casa. Rapidamente marcamos a casa com um X e corremos até a próxima casa como se nossas vidas dependessem disso. Eu não sei se aquela velha praticava voodoo ou algo do tipo, mas aquilo foi a coisa mais assustadora que eu já passei. Ainda tenho pesadelos com tudo isso. Sinceramente, tenho pena de quem teve que tirar aquela senhora de lá. Meu parceiro e eu conversamos sobre isso durante a noite, após o ocorrido. Não temos nenhuma explicação racional para aquilo tudo. Definitivamente, ouvimos a mesma coisa, a mesma gargalhada. Acho que está na hora de postar isso aqui, pois tem acontecido cada vez mais, e eu queria saber a opinião de vocês. Desculpe pelo tamanho da história, mas tenho muitas ocasiões para contar sobre meu filho falando coisas muito estranhas. Eu simplesmente sei que meu filho já esteve aqui antes. Todo mundo que o conhece afirma o mesmo. A primeira vez foi há alguns meses. Nós estávamos caminhando com nossos 2 cachorros, quando do nada ele falou: "Mãe, você lembra quando eu estava deitado naquele campinho e eu estava com a cara na lama me protegendo dos tiros? E
meu pé estava todo molhado, eu fiquei paralisada, totalmente em choque. Então falei para ele que ele nunca chegou perto de uma arma e que ele tem apenas 6 anos. Então, onde quer que ele vá, eu estou junto. Ele estava crente que aquilo tinha acontecido e que se lembrava de estar chorando, deitado na lama, com medo de ser atingido por um tiro. Eu tentei confortá-lo, dizendo que tinha sido apenas um sonho e que se ele tivesse outro pesadelo como esse, ele devia me contar, para podermos conversar sobre isso. Ele não tocou mais no assunto durante o resto do dia. Uns dias depois, estávamos jantando quando ele de repente falou: "Eu lembro quando eu te escolhi para ser minha mamãe." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e ele disse que a última coisa que se lembrava antes de me escolher era aquela história com os tiros. Então ele disse que de repente era um bebê, e estava sentado em seu quarto brincando com um carrinho de brinquedo. Ele disse que ouviu alguém batendo na janela, mas a janela estava toda tampada com fita adesiva. As memórias acabam quando ele ouviu uma batida muito forte na janela. Então ele me escolheu para ser a mãe dele. Novamente, eu estava completamente chocada. Mas ele não parecia assustado nem nervoso com isso. Então continuei considerando tudo isso como um sonho dele. Ele chacoalhou a cabeça e respondeu que não era um sonho, que isso tinha acontecido antes. Então eu perguntei: "Mas antes do que, filho?" Então ele respondeu, quase como se fosse estupidez minha não saber: "Ué, mãe, antes." Eu acabei apenas concordando e deixei isso pra lá. Eu falei com algumas pessoas sobre isso e todos têm a mesma opinião: que o meu filho viveu em alguma vida passada e que essas histórias que ele conta são sobre alguma guerra. Obviamente eu sabia sobre o que ele estava falando, mas estava profundamente confusa sobre como ele podia saber sobre tantos detalhes. Detalhes tão exatos como colocar fita adesiva em janelas para o vidro não estilhaçar quando fosse quebrado durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente como era feito aqui no Reino Unido. Mas esse não foi o fim das memórias de antes. Mais ou menos um mês atrás, ele estava sentado com o meu avô, bisavô dele, e foi presenteado com 5 libras. Meu filho agradeceu e começou a brincar com a nota. Então ele apontou para a nota e falou para o meu avô que o homem na foto da nota foi um grande primeiro-ministro. Para quem não sabe, na nota de 5 libras tem uma foto de Winston Churchill. Meu avô ficou bem nostálgico e falou que ele estava certo. Quem me contou isso tudo foi meu avô, quando fui buscar meu filho na casa dele. Ele me perguntou se eu já havia contado sobre as fotos das notas ou algo do tipo para o meu filho. Eu respondi que não, e que provavelmente ele pode ter aprendido isso na escola. Quando tive a oportunidade, perguntei para a professora dele se eles estavam ensinando algo sobre a guerra ou sobre os primeiros ministros no passado, e ela falou que não, que eles só aprenderiam isso lá pelos 9 ou 10 anos de idade. Enfim, 4 dias atrás, meu filho acordou em um horário estranho de manhã. Ele parecia exausto. Perguntei o que ele estava sentindo e ele falou que não havia dormido direito. Perguntei o porquê e ele respondeu: "Um homem me acordou no meio da noite cutucando meu braço." Perguntei se ele conhecia esse homem e ele respondeu que sim, e que ele o conhecia de antes. A essa altura é claro que eu já sabia o que antes queria dizer. Então ele continuou. Ele estava usando um terno verde e tinha algumas medalhas no peito. Ele sorriu para mim, mas ele era tão branco, mãe. Eu perguntei se ele tinha se assustado com um homem e por que ele não tinha me acordado para me contar sobre isso. Ele respondeu assim: "Não, mãe, eu não fiquei assustado. Ele é uma pessoa boa e fazia tempo que a gente não se via." Isso aconteceu no meu trabalho, há mais ou menos 4 anos. Eu trabalho para uma companhia de segurança digital, que opera câmeras para milhares de restaurantes, bares e postos de gasolina nos Estados Unidos. De tempos em tempos, recebemos chamadas requisitando investigações sobre roubos, furtos e outras coisas do tipo. Um certo dia,
Recebemos uma chamada de uma rede de fast food bem conhecida, localizada no centro de Detroit. Eles dizem que um empregado sofreu uma overdose perto do depósito de lixo e eles precisavam que nós conseguíssemos algumas respostas sobre o ocorrido. Primeiramente, como aconteceu e por quanto tempo ele ficou lá. A próxima questão é a primeira causa para a situação ter ficado estranha. O depósito era cercado por uma parede de tijolos. Existem duas entradas para chegar nele. Um portão, pelo qual você tem que passar quando sai pela porta dos fundos, e um portão grande, que dá acesso aos caminhões de lixo para esvaziarem o depósito. Eles afirmaram que o portão grande estava sempre aberto, e o portão da saída das portas do fundo sempre estava trancado pelo lado de dentro. Ninguém nunca usava o portão menor. O estranho foi quando o corpo foi encontrado. Um funcionário saiu pela porta dos fundos e viu o portão aberto, e o corpo estava caído perto do depósito de lixo. Então a próxima pergunta era: quem abriu a porcaria do portão que sempre estava trancado? Então baixamos os arquivos de filmagem da câmera que monitorava aquela área. Uma certa noite, o empregado sai e joga o saco de lixo para a coleta. Temos um ângulo de visão por entre o portão da saída e um pouco por cima dele. O empregado injeta alguma coisa em si mesmo, cai no chão e fica imóvel, atrás da lixeira. O corpo permanece ali por cerca de 2 dias e meio. Ninguém vai procurá-lo durante esse período, e é um período de chuva forte. Por 2 dias, empregados saem e entram, carregando sacos de lixo e voltando, e ninguém percebe o corpo ali. Na manhã do terceiro dia, sem chuva e com o sol raiando, o portão simplesmente abre sozinho. Ninguém vem, ninguém vai. O portão parece ter sido aberto por conta própria, enquanto o corpo está ali estirado atrás da lixeira, onde esteve nos últimos 2 dias e meio. Eu fiquei absolutamente chocado ao ver isso. Até hoje eu não sei como explicar a situação sem pensar que foi algo paranormal. Algumas horas depois, um funcionário sai com um saco de lixo, vê o corpo, surta e chama a polícia. No fim das contas, tivemos que enviar um relatório dizendo que o portão se abriu sozinho, e caso encerrado.